Olá pessoal do Podcast PL. Hoje nós temos a honra de receber fogo puro em nossa casa. Aleluia. Eudes Duarte veio cá falar um pouco sobre a sua vida, sobre o cotidiano, e não podemos deixar de falar, né? Um pouquinho da nossa mãezinha, Maria, no dia a dia da nossa vida. Eudes, seja muito bem-vindo. Amém. Obrigado, a paz de Jesus, o amor de Maria para todos vocês. Eu sou missionário católico Eudes Duarte. Eu moro na cidade do Vale do Jequitinhonha, chamada Itaubim, em Minas Gerais, bem perto da divisa com a Bahia. Faço parte da Renovação Carismática. Eu trabalhei 14 anos na educação e tem 4 anos que eu me tornei missionário. E estamos aí. Fomos no Brasil todo pregar a palavra de Deus, graças a Deus. Amém. Clamando fogo. Aleluia. E Eudes, como é que foi esse início dessa sua caminhada? Você falou que mexeu 14 anos de educação, cara. Sim. E como é que foi esse encontro? Para falar a verdade, ser assim, o meu chamado começou com 16 anos, né? A minha história é um pouco dolorosa antes, porque os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos. Gostando de brincar com aquele filme Esquecer de Mim, 1, 2, 3, foi baseado na minha vida, né? Meus pais teve um casamento muito conturbado, então a minha mãe, ela casou com meu pai e eles brigavam muito. Mesmo dessas brigas apareceu eu apanhava demais da minha mãe era muito violenta. Aos 4 anos teve uma briga lá, que foi a primeira vez que eu repousei no espírito, que eu tomei um tapa na orelha da minha mãe, eu repousei. E aí, quando eu assustei, meu pai tinha me jogado aqui, a gente fala lá no interiorzão, no cangote, né? E mamãe foi correndo atrás de nós com a faca, todo tamanho, até a casa da minha avó. Aí a sorte nossa, na casa da minha avó tem cachorro. É por isso que eu gosto tanto de cachorro. É melhor ter um cachorro amigo que ter um amigo cachorro, né? Os cachorros pularam na minha mãe. Aí meu pai trancou eu no quartinho lá. No outro dia minha mãe foi embora para São Paulo, meu pai foi para a região de Itabira, me abandonaram e nasceu o filme Esquecer de Mim, 1, 2, 3. Aí quando eu morrer, a minha avó me pegou para criar, né? Claro que isso tem toda a consequência, tem todo um histórico de rebeldia, de traumas, de revolta, né? De trauma, aquele adolescente violento, ignorante, chato, entendeu? Tanto que eu sempre falo que, de vez em quando, tem professor meu que entra nos vídeos e coloca assim: se você converteu, o capeta também converte. Você é primo e irmão do diabo. Porque assim, eu vou sempre brincar que meu primeiro apelido na escola foi Lúcifer Mirim. Você tá doido? Isso aí você imagina. Né? Então, assim, mas no meio dessa história toda de rejeição, de trauma, com 16 anos, iniciando, eu fui participar de um evento de jovens chamado Virada Radical. Na época a Renovação fazia muito isso. Em uma cidade de Minas chamada Teófilo Otoni. Que ano que foi isso, mais ou menos? 99, bem novinho. 15 para 16 anos. Teófilo Otoni, a capital mundial das pedras preciosas. E sabe quem ia pregar? O Márcio Mendes da Canção Nova. E foi o último retiro de Márcio Mendes antes de casar. O Márcio Mendes casou em dezembro de 99. E ele foi pregar lá pra gente. Inclusive, assim, eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Márcio Mendes sobre isso, mas foi o retiro mais difícil da vida do Márcio Mendes, que ele veio de Cachoeira para Teófilo Otoni, o ônibus quebrou várias vezes na estrada, e foi calor, um sofrimento que não se fala naquele lugar. E há pouco tempo ele testemunhou isso no Sorrindo para a Vida, o sofrimento que ele passou para pregar aquele encontro. Aí eu falando que ele não sabia que aquele sofrimento estava gerando um missionário dentro daquele encontro. Então assim, eu cheguei ali, naquele encontro, e eu falei assim, eu fui, porque eu estava gostando de uma moça, porque eu detestava a igreja. Sempre tem essa aí. Sempre tem. Sempre cara, tem alguém para te levar. Tem 2 coisas que mudam um homem, Jesus ou uma mulher. E muitas vezes Jesus usa a mulher para levar você para lá ainda. Entendeu? Então assim, eu estava apaixonado por uma moça que eu conheci no colégio, na época, que a diretora do colégio, inclusive, faleceu ano passado, que Deus a tenha, que era até uma mulher evangélica. E ela levou um grupo de jovens da Renovação para poder fazer um louvor no colégio. E essa menina cantou uma música lá, meu filho, que aconteceu 3 coisas. Eu apaixonei pela música, pela voz e pela menina, ao mesmo tempo. O povo fala que foi amor à primeira vista. No meu caso, foi amor à primeiro olhar e primeiro escutar. Eu escutei e apaixonei. E aí, como a moça também estudava no colégio, eu pensei assim, naquele colégio lá, eu não conhecia aquela menina, mas ela conhecia muito bem quem era eu, meu filho, porque até o diabo... Eu era o assim... Qualquer coisa de ruim acontecer no colégio era eu. Era eu mesmo. Enquanto você não estava lá, era você. Era eu. Aí eu sempre falo, né, quando eu recebi o convite para ir para esse encontro, acho que foi o único dia que o colégio teve paz, porque eu matei 4 aulas para ir embora. Quando a moça falou comigo que ela estava indo para Virada Radical, eu falei, também vou. Como é que vai vamos ter isso? O que é isso? Mas que é isso? Dá meu nome lá. Então assim, eu matei 4 aulas e fui embora. Aquele dia o colégio teve paz. E aí eu fui. E quando chegou nesse encontro, assim, o Márcio Mendes fez 4 pregações. Rapaz, teve uma pregação que ele pregou sobre o filho pródigo, né? Que ele leu a palavra e ele começou a pregação e ele disse, olha, você jovem que veio nesse encontro, não por Jesus. Você veio que você está apaixonado por uma moça.
Jesus está usando essa moça para trazer você. E aí ele dizia assim, olha, João 6,44 diz que ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Se você veio aqui, Deus armou uma arapuca para você e você caiu na arapuca dele. O laço de amor de Deus atraiu você até aqui. Rapaz. A ficha caiu na hora? Não, aqui foi uma voadora com os 2 pés. E para piorar, ele começou a fazer a pregação, parece que só tinha eu lá. E aí ele dizia assim no final, você que foi abandonado pelo seu pai, abandonado pela sua mãe, e tem uma mágoa profunda no seu coração, essa é a razão que você é tão rebelde, tão maldoso, tão ignorante. Ele foi me descrevendo. Aí ele dizia assim, mas tem uma palavra na Bíblia, Salmo 26, versículo 10. Se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Mesmo que você foi abandonado pelo seu pai, abandonado pela sua mãe, rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, saiba que tem um pai que está acolhendo você. Tem um pai que te ama, que sonhou com você e quis você. Rapaz, eu não sabia onde é que... E claro, eu fiquei segurando na cadeira para não chorar, que você já imaginou eu chorando do lado da gatona? Não dava, mas não tinha jeito não, cara. Eu sempre falo que quando Deus chega na nossa vida, Jeremias 20, versículo 7, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu me lembro que ele mandou a gente levantar e falou assim, olha, se vocês quiserem mudar de vida, levanta que eu quero rezar por vocês. Eles começaram a cantar uma música que dizia, amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama, Deus com amor sempre te olhou. Entendeu? Eu falo até para cada pessoa que está nos assistindo, que vai nos ver, né? Se você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, por amigos da escola, por colegas, por namorado, seja o que for, a palavra diz, se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Se tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que tem que ter essa certeza, eu tive isso no meu coração. Nós podemos ser abandonados pelo mundo, mas nós somos amados pelo Pai. Podemos ser excluídos pelo mundo, mas somos escolhidos por Deus. Eu poderia ser a ovelha negra da minha casa, mas eu era a ovelha escolhida pelo coração de Deus. E ali foi a minha cura. Aí fizeram-se uma tenda de oração e eles contam isso para mim. O Pablo lá de Goiânia, que é meu amigo, que estava nesse evento, falou, cara, você caiu no repouso do Espírito, eu achei que você tinha morrido. Porque veio uma senhorinha canela de fogo, aquelas velhinhas de fogo que tinha da renovação. Essa mulher colocou a mão em mim e começou a rezar, que acho que até as minhas unhas tremiam, cara. E ela ia dizendo, Jesus, tira a mágoa do coração desse menino, tira a revolta do coração dele, enche ele com seu amor. E eu tremia e chorava, e eu sempre digo nos encontros, que eu entrei naquele ginásio apaixonado por uma moça e saí de lá apaixonado por Jesus. Eu encontrei um amor que ninguém era capaz de me dar. E foi tão engraçado, irmão, que na segunda-feira eu cheguei no colégio com a Bíblia na mão. Aí você imagina... A zoeira cai em cima da cena. Que remédio que você tomou, pelo amor de Deus. Porque assim, a mudança foi instantânea. Eu sempre gosto de contar que quando eu cheguei lá em casa e falei com a minha avó, falei, mãe ainda, que a minha avó, mãe ainda, vamos rezar o texto? A minha avó regalou o olho desse tamanho e falou, deve ter fumado maconha. Esse menino tá legal. tá ótimo. Porque assim, foi algo assim que mudou a minha vida de dentro para fora mesmo. Foi um amor, eu me lembro que assim, com 16 anos, eu não tinha feito primeira Eucaristia, eu não ia nem missa, eu não ia ninguém, eu não ia nem nada. Domingo que vem eu já estava na missa, queria saber o que era confissão, queria fazer primeira Eucaristia, queria fazer crisma. E aí eu mergulhou de cabeça. De cabeça. Domingo acabava a missa, 8 horas da noite, estava eu em cima da praça com a Bíblia em cima do banquinho, falando de Deus, e o povo ia juntando e eu falando. Assim, era uma ânsia de falar de Deus, porque aquela experiência mudou a minha vida. E eu sempre falo isso para as pessoas, olha, a solução para mudar o coração de uma pessoa chama-se batismo no Espírito Santo. É o que Santo Agostinho dizia, né? O Espírito Santo é o amor pelo qual nos tornamos amantes de Deus. Quando você experimenta esse Espírito Santo, você se apaixona por Deus. São Boaventura tem uma frase que diz assim, o Pai é o osculate, o Filho é o osculante e o Espírito Santo é o ósculo. O que é isso? O Pai quer beijar, o Filho recebe o beijo e o Espírito Santo é o beijo do Pai no Filho. Quem recebe o beijo do Pai nunca mais é a mesma pessoa. E foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei ali, uma criatura velha, entrei Saulo, morreu Saulo e nasceu Paulo. E digo você, eu que nasci na Coxichinha de Minas Gerais, né? Porque você me fala que eu nasci onde é que o Judas perdeu a meia, porque a bota já tinha tirado muito tempo há muito tempo. Não esperava, entendeu? Que eu ia pregar o Evangelho do Brasil inteiro. Agora está com 3 convites para pregar nos Estados Unidos, para viajar para fora. Muita gente. Não fui ainda, que eu sou sem vergonha, negócio de passaporte, de visto, nem mexi com isso. Estou correndo atrás agora para poder ir. Tudo tem a hora de Deus. Eu nunca imaginava que Deus ia me pegar ali para me fazer pregar o Evangelho para aquele Zé Ninguém se tornou um instrumento. E eu sempre falo isso, tá?
Quem não é instrumento nas mãos de Deus é objeto nas mãos do demônio. Eu antes era objeto nas mãos do diabo, mas hoje eu sou instrumento nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu digo você, a coisa mais bela, eu vou te dar um exemplo, eu estava agora em Ouro Preto, final de semana, pregando, e quando eu acabei a pregação, chegou uma menina, mãe de família, jovem ainda, e me disse, olha, eu queria te agradecer, porque eu vim aqui decidida a tirar a minha vida. E depois dessa oração de cura interior que você fez, eu estou renunciando ao suicídio e entendi que eu não preciso subir no banco para acabar com a minha vida, porque alguém já subiu na cruz para me dar a vida. Cara, não tem dinheiro no mundo que paga. Não tem preço que paga uma coisa dessa. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma visita num povoado, rapaz. O padre me chamou, ia ficar 15 dias de missão naqueles distritos, evangelizando, era 2 distritos que o padre chamou. E quando eu cheguei lá para fazer a missão, era um pouquinho tarde, hora de almoço, eu peguei o nome de 2 pessoas, peguei uma menina e fui para as casas. Primeira casa que eu entrei, de uma senhorinha, sem um fio de cabelo na cabeça, doente de câncer. Isso lá em 2014. E aí aquela senhora, eu entrei, mineiro, né? Vai para o melhor lugar da casa, para a cozinha, para tomar café. E eu disse, olha, a paz de Jesus, o amor de Maria. O padre Alex pediu que eu viesse aqui fazer uma oração para a senhora está doente, nem falei meu nome, disse, eu sou missionário. A senhora aceita? Ela desligou a tampa do negócio do fogão. Eu falei, sim, aceito. Eu abri a minha Bíblia, João 3,16, eu comecei a falar do amor de Deus, dizer para ela que Deus amava ela, mesmo na enfermidade, que aquela enfermidade não era maior do que o amor de Deus, eu comecei a comunicar. E aí eu coloquei as minhas mãos nela e fiz uma oração. Quando eu acabei aquela oração, aquela senhora olhou para mim e disse assim, pregador, se eu morresse hoje, eu morreria a mulher mais feliz do mundo. E eu disse, por quê? Ela disse assim para mim, eu sou mãe, e eu tenho um filho meu, menino muito de Deus, muito de caráter, mas meu menino abandonou a vida religiosa e começou a beber, começou a chegar tarde em casa, começou a me humilhar, começou a ir para a vida errada, e largou a faculdade, largou o trabalho, e eu não sabia onde é que o meu filho ia parar. Mas há 2 anos atrás, o meu filho foi participar de um retiro de jovens. E nesse retiro de jovens aconteceu algo extraordinário. Meu menino chegou aqui em casa, me pediu perdão, jogou as garrafas de cerveja fora, jogou a maconha fora. Na outra semana já voltou a estudar de novo, destravou a matrícula da faculdade, voltou para o trabalho, e aquela senhora me disse assim, e meu menino se converteu, escutando o testemunho de um rapaz de Minas Gerais chamado Eudes. Aí as pernas caminham. Ela nem imaginava. Nem imaginava. E a menina do meu lado começou a rir, né? E ela me disse assim, esse menino foi abandonado na infância pelo pai e pela mãe, ele apanhava demais da mãe, ele tinha uma mãe muito agressiva, ele passou por isso, e aquela senhora começou a contar a minha história para mim. E aí eu me lembrei dos discípulos de Emaús, Jesus no meio deles, contando a história de Jesus para Jesus. E ela foi contando que ela sabia cada detalhe do meu testemunho. Provavelmente o rapaz contou ou levou o CD com o testemunho para ela, para eu escutar. Cara, quando chegou no final, aquela senhora me disse assim, a única dor que eu tenho no meu coração é que eu não queria morrer. Você encontrei esse rapaz de Minas Gerais e dar um abraço nele e agradecer pelo que ele fez na vida do meu filho. Aí essa hora foi difícil. Aí a casa caiu, foi você, né? Foi. Inclusive eu até uso essa plaquinha, ó, a casa caiu. Mas o que chamou a atenção, como estava na hora do almoço, o menino dela chegou do trabalho. O menino olhou e disse, Eudes, você na minha casa? Ela olhou e disse, Eudes, é você? Eu falei, sou eu. Rapaz, eu recebi o abraço mais forte que eu recebi na minha vida. E aquela senhora disse no meu ouvido assim, Jesus, eu posso partir em paz. Eu encontrei o rapaz que foi o sinal da salvação na vida do meu filho. Olha, cara, se aquela senhora morreu, isso tem 8 anos, eu não sei. Mas eu nunca vou esquecer aquele abraço e aquela senhora me dizendo, eu não queria morrer sem encontrar o rapaz de Minas Gerais e agradecer pelo que ele fez na vida do meu filho. Não tem dinheiro no mundo que pague uma coisa dessa. Você viu uma vida transformada, é o que São Francisco Xavier dizia, né? Uma alma vale mais que todos os tesouros da face da terra. Porque uma alma vale a última gota do sangue de Jesus. Então assim, hoje quando eu olho para trás, que eu olho de onde eu saí e aonde Deus já me levou, eu falo, Jesus, como diz o salmista, não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. Porque verdadeiramente você vê Deus usar um instrumento ineficaz para salvar a alma de tanta gente que eu jamais imaginaria. Esse é o cabeção. Mas você falou com 16 anos, cara. A gente vê essa adolescência, não só de hoje em dia, mas sim, você convive aí muito mais tempo, né? Nos seus retiros, você vê muitas vezes a ansiedade do jovem querer algo, né? Mas muitas vezes tenta buscar na droga, na violência. Você acha que o jovem hoje está mais isolado do que antes, Euro? Para te falar a verdade, a maior preocupação que eu tenho com a juventude hoje é essa aqui, ó. A gente está trabalhando com rede social para justamente tentar colaborar com isso. Por quê? Graças às redes sociais, especialmente o celular, nós nunca ficamos tão longe de quem está perto e tão perto de quem está longe.
A rede social nos aproximou de quem está longe e nos distanciou de quem está perto. Então nós temos uma geração que está perto de corpo e distante de coração. Pais e filhos podem estar na mesma casa, o corpo está perto e o coração está longe. Irmão e irmã podem dormir no mesmo quarto, o corpo está perto e o coração está longe. Porque a gente gasta horas falando com quem está longe e não tem tempo de conversar com quem está perto. Eu mando eu te amo para quem está longe e esqueço de dizer para quem está perto. Eu mando abraço para quem está longe e esqueço de abraçar quem está do meu lado. Então nós estamos numa geração de jovens que estamos vivendo na solidão no meio da multidão. Jovem que ri, que está aqui, ó, copo está cheio, mas o coração está vazio. Vive de status, de foto. Status de foto. Então, a menina que curte a noite inteira, que curte uma balada, que o copo tá cheio, que tem não sei quantos seguidores no Instagram, porque expõe a beleza o tempo todo, quando ela põe a cabeça no travesseiro, só Deus e ela sabe quem é ela. O vazio. O vazio interior. Aí você entende a razão que tanto jovem mutilando, que tanto jovem suicidando, que tanto jovem desistindo da vida. Por quê? Porque aquilo que é de fora não é capaz de preencher o vazio que você tem aqui dentro. Santa Teresa de Ávila já dizia, né, que o coração do homem tem um vazio do tamanho do vazio que só o amor de Deus pode preencher. Tamanho do universo, perdão, né? Que só o amor de Deus pode preencher. E aí o que houve com a nossa juventude hoje? E aí a gente tem que olhar também para o nosso lado de igreja. Nós começamos a oferecer para a juventude um evangelho superficial. E esse evangelho superficial não preenche. O jovem tem que fazer uma experiência verdadeira de um amor de um Deus. Ação. É aí que tá, tem que ter ação. Eu vou te dar um exemplo. Cadê as viradas radicais da renovação carismática? Acabou. Cadê os retiros de cura interior para jovem? Acabou. Cadê as retiros de cura da afetividade e sexualidade? Acabou. Você está fazendo o quê? Ousadia. Porque quando nós não somos ousado, nós não somos usado. Deus quer ousadia para a gente cativar essa juventude para Deus. Aí o que acontece? A jovem vai se perder na bebida, na prostituição, no alcoolismo, nessa vida errada. E Valmir Alencar já cantou muito bem. Não dá para preencher vazio com vazio, meu irmão. Não adianta. A pessoa passa uma noite inteira na balada, fica com 2, 3, 4, 5, 6. No outro dia o vazio permanece e aumenta mais ainda. Então o que nós temos a apresentar para o jovem? Eu sempre falo de dizer o seguinte, olha, nós temos que não é ser igual ao mundo, é mostrar para o jovem algo que o mundo não tem, um amor que o mundo não tem, uma verdade que o mundo não tem. E eu gosto de brincar com os meninos quando eu atendo adolescente em crise. Eu não pedi para nascer. Eu falo, meu filho, você pediu de que jeito? Você não existia? Inclusive, quem vai ver isso aqui, ó, eu tenho um recado para você. Você nasceu sem pedir, vai morrer sem querer. Então aproveita o intervalo, pelo amor de Deus. Aproveita o intervalo para ser feliz, aproveita o intervalo para ser santo, aproveita o intervalo para experimentar o amor que não passa. Porque o amor do mundo passa, cara. Sabe assim, a coisa que eu atendo hoje na cura interior que eu mais vejo é pessoas que tinham para ser tudo na vida e ao mesmo tempo não tem nada. Porque talvez tem sucesso, tem fama, tem dinheiro, tem o carro do ano, mas não tem paz no coração. Porque isso aí somente o amor de Deus pode preencher. E nós temos que dizer isso para a nossa juventude. Meu irmão, o que você está procurando no sexo errado, o que você procura na bebida, o que você procura na balada, o que você procura nas drogas, só existe um amor capaz de te dar. O amor daquele que derramou a última gota de sangue, que pagou o preço que você não podia pagar. Ele fez o que você não podia fazer. E quando eu atendo jovem com pensamento de suicídio, eu falo, olha, não suba no banco para acabar com a sua vida, porque alguém já subiu na cruz para te dar a vida. Você já custou o preço do sangue de alguém. Então a nossa juventude precisa fazer, não é saber que Deus ama, é fazer uma experiência desse amor. Saber que Deus ama é fácil, agora experimentar esse amor, meu irmão, é essa experiência que muda a história de alguém para sempre. É essa experiência que faz dar sentido à vida do homem. João Paulo II que fala que o homem que não conhece Cristo é um desconhecido para ele mesmo. Olha o peso disso. O homem que não conhece Cristo é um desconhecido para ele mesmo. E Bento XVI, quando esteve no Brasil, ele falou uma frase no Pacaembu que mudou a minha história. Lá em 2007, ele diz assim, jovem, não tenha medo de seguir Jesus, porque ele não tira nada, ele dá tudo. Olha o poder disso. O que Jesus tira de um jovem? Aquilo que não presta na vida dele. Jesus tira o ódio, a tristeza, a revolta, a mágoa, o desejo de suicídio, a droga, o álcool, aquilo que te escraviza, Jesus tira. E Jesus criou o homem para ser livre. Mas a verdadeira liberdade é estar na verdade de Deus. O que o mundo prega não é liberdade. É libertinagem. É uma liberdade totalmente descontraída. Que não é liberdade. E é fácil você entender. Inclusive, eu gosto de brincar com a juventude, meu irmão, que tem uma diferença ampla entre livre-arbítrio e liberdade. E isso está sendo confundido. O que é livre-arbítrio?
é a capacidade que Deus te deu de escolher entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Isso é livre-arbítrio. O que é liberdade? Liberdade é se você escolher o bem. Se você escolher o mal, você nunca será livre, você será escravo. O mal, nunca você é livre. No mal, você sempre será escravo. Exemplo. Você sempre está devendo. Sempre. Entre a verdade e a mentira. A verdade te liberta, a mentira te deixa escravo. Alguém que mente é escravo da mentira. Você tem que sustentá-la. Entre a virtude e o vício. A virtude te liberta, o vício te escraviza. Conhece alguém que fuma que é livre? Não. Você nunca viu um maço de cigarro correndo atrás de alguém? Fume-me. Não vai ver. Conhece alguém que bebe que é livre? Não, é escravo. A pessoa não aguenta ir numa festa sem não tomar uma. Uma pessoa que usa droga é livre? Não. Um menino que vê pornografia é livre? Não. Tudo que é do mal te deixa escravo. Tudo que é de Deus te deixa livre. Olha a diferença. Aí o que acontece? Então, isso que a juventude chama de liberdade hoje, no fundo é uma escravidão. E por uma palavrinha bem bonita, é abuso da liberdade, é libertinagem. Que a verdadeira liberdade só Cristo pode te dar. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1, tá claro. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:36, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. 1 Coríntios 6:12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Percebe? Isso é liberdade. Então, quando eu escolho o bem, eu sou livre. Quando eu escolho o mal, você não é livre, você é escravo. Porque a única coisa que Satanás sabe fazer é escravizar o homem. Agora, qual é o problema do demônio? Ele faz o homem ser escravo achando que é livre. Percebe? Por exemplo, você pega o cigarro. Tem um cigarro lá que chama Free. Não, o que eu quiser. Free é livre, mas deixa você numa fria, né? A realidade é essa. Então, assim, no fundo, aquilo que você acha que é livre, tá te prendendo. Olha que coisa tremenda. Se você te dá uma opção, não, essa é a minha opção, eu faço a hora que eu quiser. Mas, na verdade, é uma propaganda mentirosa. Mentirosa. Você não torna dono, aquilo se torna dono de você, não dono, você é dono daquilo, né? Justamente. E outra coisa, é uma coisa tão séria hoje. Hoje nós temos os escravos da pornografia. Hoje nós temos escravos das redes sociais. Da tecnologia. Escravos dos jogos eletrônicos. Hoje tem pai aí que tem menino que fica 2 horas da manhã jogando joguinho de Free Fire no celular, por exemplo. Isso é escravidão. Virou profissão hoje em dia, né? Você jogar. Pensa, entendeu? E a pessoa assim, ela vai amarrando, inclusive eu gosto sempre de dizer, meu irmão, que normalmente quando a pessoa faz isso, ela está procurando preencher algo. Porque tem umas coisas que me preocupam. Por exemplo, as academias. Todo mundo quer fazer academia para a saúde. Tudo bem. Mas a minha preocupação hoje é que a academia é o lugar que tem mais pessoas com o corpo sarado e com a alma doente. O corpo bonito e o coração feio. Porque eu estou malhando o meu corpo, mas não estou malhando a minha alma. A pessoa fica com o corpo sarado para expor ele na internet, ela está revelando na internet que ela precisa ser amada. Então, ou seja, e aí eu não estou dizendo nada contra a academia, quem precisa fazer por saúde, quem fica bonito, gosta de falar, quem gosta, quem gosta. Não é problema. Agora, você não pode ser escravo. A pessoa passa 4, 5 horas numa academia, você chama ela para rezar um terço, ela não tem tempo, para ir para uma missa, ela não tem tempo, para estar com a família, ela não tem tempo, porque agora está fissurada no corpo. Percebe? O que me adianta ter um corpo sarado, que a sepultura vai comer, os vermes vai comer, e ter uma alma doente, ter um coração ferido e machucado. A mesma coisa aos botecos. Os barzinhos é o lugar que o copo tá cheio e o coração vazio. Até a música, quem cantou essa música é a profecia. Uma música dela. Porque realmente é copo cheio e coração vazio. Então assim, você percebe aquelas pessoas, coitadinhas, viciadas, que a pessoa não aguenta mais viver sem o álcool. Se for todo fim de semana, e eu gosto sempre de brincar o seguinte, né? Que o vício da bebida, o demônio ele é mais paciente que mineiro, né? Nós mineiro para morrer de repente demora 6 meses. 6 meses. Até a morte desiste dele, entendeu? Como é que o trem começa? Primeiro assim, ó, eu bebo só fim de semana. Depois muda. Eu bebo todo fim de semana. Depois eu bebo o fim de semana todo. Depois eu bebo uma antes do almoço para abrir o apetite. Só para associar. Depois eu bebo uma antes da janta para selar o apetite. Depois eu tomo uma antes de dormir para dormir melhor. Depois eu tomo uma amanhã para amanhecer mais esperto. Depois a bebida me toma. Então a pessoa sempre vai dar uma desculpa. O time perdeu, eu bebo para afogar as mágoas. Ganhou, eu vou beber para comemorar. A namorada foi embora, eu bebo para afogar a tristeza. Percebe? Sempre dá um jeitinho para tomar uma. E a pessoa fica o quê? Escrava. Exclusivamente escrava. E eu gosto sempre de dizer para a juventude, meu irmão, que a bebida tem 5 espíritos. Espírito pavão, espírito macaco,
Speed Bull, Speed Leão, Speed Porco. Menino sai pra beber, a menina sai pra beber, ela é pavão. Perfumado, cheiroso, enfeitado, lindo, maravilhoso. Ah, meu filho. Depois da quinta dose, baixa esse filho macaco. Começa a fazer gracinha e rir pra todo mundo. E paga amigo. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Depois da sexta dose, baixa o Espírito Leão. E fica bravo. E fala que mata. E aí foi no risca-faca que eu te conheci. Tá. Depois da sétima, baixa o Speed Bull. Ninguém aguenta o papo, fica sozinho na mesa e paga a conta. E depois da décima, vira burro, vira porco, mija na roupa, caga na roupa, deita e ronca no chão. Eu pergunto pra vocês se isso é vida. E eu falo assim porque eu tive um pai alcoólatra e já atendi muitas pessoas com esse problema. Quanta família, que vergonha, destruída pelo álcool, cara. O álcool destrói. Não, meu Deus do céu. Eu vou te dizer uma coisa muito séria. A última pesquisa que eu vi, o Diário de Pernambuco publicou, o Correio Brasileiro publicou, a bebida mata no mundo uma pessoa a cada 10 segundos. 3.300.000 pessoas por ano morrem consequência do álcool. E eu digo a você, aqui no Brasil, o álcool é a pior droga que existe. Por quê? Maconha, cocaína, crack, óculos, você tem que ter dinheiro. O álcool não, você chega no boteco, sem R$1 no bolso, você sai bêbado. Você pede um prato de comida e te dá uma dose de pinga. A dose de pinga dá. Vamos tomar uma. Esses números são secos, né? Você está mostrando só a pessoa que morreu. E o que matou? E que matou? Acidente. Pensa. A família que casamento que acabou. Relacionamento. E fora as traumas que vai causando, os filhos que vai causando. Meu Deus. Irmão, eu digo você, olha, de todos os estados brasileiros que eu já fui pregar, do Pará ao Rio Grande do Sul, do Iapoca ao Chuí. Sempre tem esse problema. Não. E sabe o que você escuta que dói? O que escuta que dói é assim, Eudes. Meu marido é um bom homem, é um bom pai, é um homem exemplar, caridoso, dá a roupa do corpo. Mas se beber uma dose de cachaça, acaba. O que a gente escuta é isso. E aqui eu vou falar sério, meu irmão, porque assim, eu fico indignado quando eu vejo influências católicos na internet, com milhares de seguidores. O caso do catequista, o Allan Carrion, Santa Carona, os apostolados católicos do humor, as pessoas fazendo incentivo para as pessoas beber. Fazendo propaganda para a bebida. Que se você não bebe, você é protestante. Se você não bebe, você é puritano. Essa galera, como eu, nunca foi atender pessoas destruídas pelo álcool. Nunca viveu numa família destruída pelo álcool. Porque se ela vivesse isso, eles teriam vergonha na cara de não fazer um negócio desse na internet. Se você faz um post dizendo que a igreja não condena o álcool, você vai fazer 10 mostrando a desgraça que o álcool causa. Rapaz, porque assim, ó, eu rodo esse Brasil. Eu faço muita pregação em casa de dependente químico. Você pode procurar aqui o seu Adeli, em Sete Lagoas, já tirou 8.000 homens da dependência química. Pode procurar o Moisés, pode procurar o Betinho, qualquer irmão. O álcool é a porta de abertura para todas as outras drogas. Com um detalhe, se você procurar as casas de dependente químico, você recupera um maconheiro, um cheirador de pó, um fumante de crack muito mais fácil do que um beberrão. E eu vou te dizer uma coisa. Eu conheço um fato de uma fazenda de recuperação que eu vou evitar falar onde. Chegou um rapaz lá, disse assim pro irmão: ô irmão, o fundador da comunidade, eu vim aqui rezar o texto com você. Depois não. Eles rezaram o texto. Acabou o texto, o rapaz disse: olha, eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus. Você é pastor e reza o texto? Ele falou: sim, o senhor não está me conhecendo, não? Ele falou: não. Eu já vim nessa fazenda sua aqui 3 vezes recuperar do álcool. Eu fiquei aqui 1 ano, parei de beber. Voltei para minha paróquia e voltei a beber. Voltei a 2ª vez, tornei parar, voltei para lá beber. Na 4ª vez que eu vim aqui, eu voltei para lá. Eu tive que ir para a Assembleia de Deus, você sabe por quê? Porque lá na minha paróquia eu aprendi a beber nas festas de padroeiro de São Geraldo Magé da paróquia. E quem me dava bebida eram os padres. Ainda me colocava para poder trabalhar nas barraquinhas de igreja vendendo cerveja. E quando eu vim aqui a 4ª vez nessa fazenda e parei de beber, eu fui para a Assembleia. Sabe por quê? Porque era a única forma que eu tinha de largar o álcool, que se eu ficasse católico, eu voltava a beber nas festas de padroeiro da igreja. Aí é de arrebentar, né? Aí é um contra. E aquele rapaz disse: ó, eu sou pastor evangélico, prego o evangelho, mas eu creio na intercessão de Nossa Senhora, eu rezo o texto escondido da minha igreja, porque eu sei que Nossa Senhora fez a obra na minha vida, mas infelizmente eu não posso ser católico na minha cidade, porque se eu for católico lá, eu não aguento, eu volto a beber de novo. Aí quando eu vejo uns caras desses fazendo propaganda, incentivando a molecada a beber, rapaz, me deixa indignado. Porque eu sei a dor que as famílias passam por esse Brasil afora, cara. Eu sei a dor de filho que já escondeu debaixo da mesa por causa de pai que chega em casa bêbado. Eu sei a dor
de mulher chegar para mim e falar assim, Eudes, o meu marido foi na Gospel Família, no encontro de casais que eu estava pregando, 28 anos casado, 28 anos na cachaça, meu irmão. A nossa vida era um inferno. Meu marido escutou sua pregação, foi batizado no Espírito Santo, chegou aqui em casa, quebrou todos os litros de uísque, irmão. Passou um ano sem beber, nossa vida era um céu. A gente ia na missa, rezava o texto todo dia, eu resolvi levar meu marido pro SCC. Encontro de casal com Cristo, mas na minha paróquia encontro de casal com a cachaça. Porque os fundadores do SCC, todo mundo bebe uma. Meu irmão, acabou o SCC, tem uma resenha. Tava cheio de uísque, cerveja, cachaça. Meu marido saiu trêbado do SCC e voltou a beber 3 vezes pior. Em uma semana ele descontou atrasado de um ano, irmão. A minha dor é que eu chamo meu marido pra igreja e falo, não vou pra igreja não, com os cachaceiros tá tudo lá igual eu. Aí quando você vê uma galera dessa, meu irmão, fazendo propaganda pro álcool, eu fico indignado. Assim, eu fico indignado porque eles não sabem a dor. É muito mais fácil o cara estar de trás do computador na internet do que estar visitando família, rezando, atendendo cura interior, para esses caras verem a dor que essas famílias passam. O álcool na família, a pessoa que sofre com essa doença do álcool é destruidora. Demais da conta. A consequência é muito grande, gente, dentro da sociedade. E aí você tem que entender o seguinte, igreja não se levanta com dinheiro de cachaça, é com dízimo, oferta e trabalho. Rapaz, se tiver uma boa obra, o povo doa. Doa. Não, sem pensar. Vezes. O povo brasileiro é caridoso. É muito. Cara. Olha, rodando esse país, eu não conheço um padre que tirou a bebida da festa que não deu lucro. Eu estava agora na periferia de Fortaleza, lá em Maracanaú. Os meninos falaram para mim, Eudes, a nossa festa de São Sebastião aqui era uma zona, um cabaré, só mulher com a bunda de fora e cachaça. Irmão, nós nunca tínhamos lucro. Quando tinha lucro era 300, 400 reais, porque tinha que pagar os botequeiros. Aí ele falou assim, olha, nós jovens da renovação, olha, o jovem da renovação, mais de 40 jovens, chegou para os cachaceiros do CPP, falou, ó, larga, nós vamos fazer a festa sem bebida. Se dá lucro, beleza. Se não dá, nós assumimos as consequências. Tiraram a bebida da festa, tirou as músicas de corno, de funk da festa. Irmão, o lucro foi 4 mil reais. E depois disso, nós nunca mais deixamos eles tomar conta. Agora, nós, jovens, fazemos a festa. Inclusive, o menino mandou meu zap agora, esse ano, irmão, a festa foi mais de 5 mil, numa periferia, irmão, de lucro, que nós tiramos o álcool e tiramos as músicas de depravação. A festa agora vem, quem quer participar, vem família, vem pessoas de bem, mas cachaceiro não, porque a igreja não pode promover a morte, a igreja promove a vida. Cara, é pregar a vida no altar e a morte da garrafa. Em volta, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Outra coisa que você não tá fazendo. Não, isso é triste, meu irmão. Isso é triste. Eu não sei quando os católicos vão ter essa consciência do mal que o álcool faz às famílias. Do mal que o álcool... Irmão, no Brasil é 22 milhões de alcoólatras. Esses 22 milhões... Eu tô falando de viciado. Não tô falando daqueles que chapam fim de semana, que mata alguém, não. Só os viciados. Aí você multiplica. Uma pessoa viciada, ela fere pelo menos 4 na família. Mínimo. No mínimo. Ou seja, nós temos pelo menos 80 milhões de pessoas sofrendo como consequência do álcool. Você já parou para pensar na consequência desses 4 feridos? Você tá doido. O que isso pode acontecer? Você entendeu? Então assim, eu não tenho nenhuma dúvida. E hoje nós temos que dizer para a nossa juventude, se o seu copo tá cheio, seu coração tá vazio. Então troque a água ardente pela água viva do Espírito Santo. Quem bebe da água viva não tem mais sede da água ardente. E esse tem que ser o nosso evangelho. Entendeu? É quando você leva a pessoa a entender que quando você faz uma experiência com Jesus, Bento XVI, ele não tira nada. Ele dá tudo. Essa que é a maravilha. Tudo em dobro. Essa que é a maravilha de ser católico. Maria, na sua vida, eu desconto que começou esse amor. A relação à Nossa Senhora é uma coisa tão interessante que eu nasci 12 de outubro. Olha que top, né? E assim, na minha família, é engraçado que a família 90% é protestante. Então, o meu irmão é pastor, a esposa dele é obreira, a minha mãe é obreira, a minha irmã é obreira da Universal, hoje saiu, tá na Batista. Mas assim, todo mundo da família, os que não é protestante pentecostal, é histórico, é congregação cristã, todo mundo protestante, né? E quando eu fiz a minha experiência com Deus, claro, devido ao protestantismo, eu tinha muita dúvida. E aí eu tive que estudar muito, para poder responder os ataques. E eu debrucei muito na literatura mariana. E aí eu descobri a verdade de Nossa Senhora. E eu sempre gosto de dizer para as pessoas, para você entender o que é Nossa Senhora, eu vou citar para você só um versículo da Bíblia. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Quem é essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? Então tá. Por que Maria avança como a aurora? Por 3 razões. Primeiro, a aurora, ela vem antes do sol,
mas ela é iluminada pelo sol antes do sol nascer. Isso é o quê? A Imaculada Conceição de Maria. Maria é a aurora, iluminada pelo sol Jesus, antes do sol Jesus nascer. Percebe a profundidade da coisa? Ou seja, a aurora é iluminada pelo sol antes do sol nascer. Por isso ela avança como aurora. Maria é a aurora, iluminada pelo sol da justiça de Jesus. Malaquias 3:20, Lucas 1:76, antes do próprio sol nascer. Olha que coisa bonita. Depois, a aurora, ela representa o fim da noite e o início do dia. Quem é Maria? O fim do reino de Satanás e o início do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria veio dividir a história. Ela é a aurora que divide as trevas da luz, que em Maria se encerra o reinado de Satã e ela traz o verdadeiro rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois, a aurora, quando ela vai avançando, as trevas vai dissipando. Ou seja, quando Maria foi chegando, as trevas foi se dissipando, porque ela é a aurora que trouxe a verdadeira luz, que é Jesus. Depois, a aurora também, ela é iluminada antes do sol, ela é o fim do reino das trevas, mas tem um detalhe. Quando a aurora, ela chega, as trevas se dissipam, porque ela é iluminada pelo sol, ela dissipa as trevas. Qual é a função de Nossa Senhora? Aonde Maria chega, onde Maria coloca a mão, o diabo tira a pata. Onde Maria coloca o manto, o diabo tira a capa. Aonde Maria se faz presente, o diabo some do mapa. Porque a profecia de Gênesis 3:15, porém ódio entre ti e a mulher. Essa mulher não é Eva. Eva é a amiga da serpente. Maria é a inimiga da serpente. Porque ela é a nova Eva. Você vai lembrar que o anjo chega e fala, ave cheia de graça. Ave, ao contrário, é Eva. Eva cheia de graça. Jesus é o novo Adão. Maria é a nova Eva. Então, ou seja, ela é a mulher inimiga da serpente, que veio esmagar a cabeça da serpente. Ela é a inimiga. E por meio dela, Cristo vem para consumar a obra de salvação no mundo. Então eu posso dizer o seguinte, que por uma mulher chega a condenação, Eva. Por uma outra mulher chega a salvação, Maria. Olha, por Eva, a morte entra no mundo. Por Maria, o vencedor da morte chega ao mundo. Por Eva chega a morte, por Maria chega a vida. Eu sou a vida. Jesus vai dizer, né? São Paulo vai dizer assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado abundou em Eva, a graça abundou em Maria. Por isso que o anjo chega e fala em grego, né? Hai que caritumene. Ou seja, Maria, tu és a explosão da graça divina. Maria é o Big Bang da graça divina. O texto grego é Hai que caritumene. E aí tem um significado profundo, que se você reza Ave Maria em latim, é Ave Maria gratia plena. Em português é cheio, mas não é plena, é repleta, é transbordante da graça. Em italiano você diz Ave Maria plena de graça, mas em grego é Hai que caritumene. Maria, tu és a explosão da graça divina. Isso é um peso, cara. Um peso para nós. E aí, tem uma coisa mais bela em tudo isso aí. Quando a gente diz que Maria é a explosão da graça divina, tem uma coisa que os protestantes não sabem, que a gente tem que contar para o povo. Essa palavra ave, naquela época de Nossa Senhora, ela só podia ser usada para rei, rainha, imperador, imperatriz. Você vai lembrar o alemão. Como é que ele dizia? Heil Hitler. O que é Heil? Ave Hitler. Tá? A saudação romana era Ave César. Ave César. Quando o anjo chega e diz ave cheia de graça, ele chamou Maria de rainha e imperatriz da graça divina. Só que tem um outro detalhe. Esse anjo era um arcanjo, então da alta corte. Todas as vezes que você usasse a palavra ave, você tinha que se inclinar diante do imperador. Aí tem um peso. Todas as aparições de anjo da Bíblia, o homem se inclina diante do anjo. No caso de Maria, o anjo se inclinou diante dela para dizer, Hai que caritomene. Você percebe a grandeza disso? O arcanjo de Deus, enviado por Deus, que tem o nome Gabriel, que são só 7 arcanjos, Apocalipse 8, versículo 1, Tobias 12:12, ele se inclina diante de uma mulher e fala, Hai que caritomene, tu és a explosão da graça divina. Rapaz, isso tem um peso demais. E aí o texto continua assim, ela é bela como a lua. Por que bela como a lua? Por uma única coisa, a lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Maria não tem luz, ela reflete a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é o sol, Maria é a lua. Quanto mais você admira a lua, você admira o sol. Quanto mais você engrandece a lua, você engrandece o sol. Por quê? Porque a lua não tem luz.
A lua reflete o brilho do sol. Qual é a função de Nossa Senhora? Ela é a lua para refletir o brilho do sol, nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, isso é profundo demais. Porque meio-dia, se você olha para o sol 10 segundos, você queima a retina. Porque ele brilha tanto que você não consegue contemplar o brilho dele. Qual é a melhor forma que você tem de contemplar o brilho do sol? Olhando para o brilho da lua. Porque quanto mais você contemplar a beleza do brilho da lua, você está contemplando a beleza do brilho do sol. Então a gente é tão pecador que a gente não é capaz de contemplar o brilho do sol da justiça que é Cristo. Eu olho para Maria, porque ela reflete a luz e o brilho do sol da justiça que é Jesus. Esse é o sentido. Aqui, por essa proteção de entender, né, que um dos solas da reforma é o sola Deus glória. Lutero diz, né? Deus não divide a sua glória com ninguém. Logo glorificar Maria, colocar ela no lugar de Cristo. Não. João 17, 22. Dei-lhes a glória que me deste. Quando a igreja glorifica Maria, a glória não é dela. Eu estou glorificando o Criador na criatura. Reconhecendo a grandeza do Criador na sua criatura. Exaltando o Criador na sua criatura. Olha a grandeza disso. Aí eu me lembro de Santa Gertrudes, que ela foi na missa no dia da Assunção de Maria, e o padre pregou a missa toda sobre Maria, ela saiu chutando o pau da barraca e disse, foi para uma capela, pô Jesus, eu vim aqui te amar, te adorar, te louvar, te glorificar, o seu ministro só falou de sua mãe, exaltou a sua mãe, louvou, parece sua mãe é a dona da igreja. Jesus apareceu para ela, levantou ela e disse, Gertrudes, nunca mais diga isso, toda a glória dada à minha mãe é dada para mim, porque tudo que a minha mãe tem foi eu que dei para ela. Não precisa dizer mais alguma coisa? Nada. Tudo que a minha mãe tem, foi eu que dei para ela. Ou seja, ninguém vai amar Jesus o quanto Maria amou, ninguém vai honrar Jesus o quanto Maria honrou, porque toda a glória dada a ela não é dela, é dele. Nós não podemos tirar de Maria o que o próprio Jesus deu para ela. Rai que caritumene. E você sabe que a explosão da graça, quem é cheia de graça na terra, é cheia de glória no céu. Aquilo que é a graça na terra é a glória lá. Aí vem, o texto continua. Ela é brilhante como o sol. São Bernardo Clairval diz assim, se o sol pudesse ter inveja, ele teria inveja do brilho que Maria tem. Aí eu vou te explicar por quê. Por que ela é brilhante como o sol? Porque o sol da justiça morou dentro dela. Para você entender, Maria não é aonde Jesus pisou, Maria é aonde Deus morou. Se a terra que Cristo pisa é santa, e o ventre que ele morou é o quê? Aí eu gosto sempre de dizer para as pessoas, você vai ter que aprender isso aqui, uma coisa simples. Lucas 1,31, o anjo disse assim, eis que conceberás e darás à luz a um filho. Jesus não foi colocado em Maria, Jesus foi concebido em Maria. É 100% homem e 100% Deus. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele assumiu o que não era, sem deixar de ser aquilo que era. Aí, meu irmão, aí tem um mistério. Por que o mistério? Aí complicou a cabeça. Por que o mistério? Porque é o seguinte, olha que coisa tremenda que eu vou te contar. Primeiro, quando a fecundação acontece, o zigoto é fecundado na trompa, ele gasta 72 horas para fazer o processo de nidação, que é a fixação no ventre da mulher. Quando Maria disse, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, Lucas 1,38, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Diz que Maria levantou e foi às pressas à casa de Isabel. Da casa de Maria, da casa de Isabel, às pressas, eu calculo que ela gastou 48 horas, que dá pouco mais de 100 quilômetros. 48 horas. Tá. Quando ela chega na casa de Isabel, ela cumprimenta Isabel. Isabel fica cheia do Espírito Santo e diz assim, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Jesus não tinha feito nem a nidação. Ele estava nas trompas de Maria e Isabel diz para ela, tu és a mãe do meu Senhor. O Espírito Santo revelou para ela que Maria estava grávida de Deus. O sol da justiça estava morando nela. Aí tá. Quando a criança completa 14 dias, o coração da criança bate no compasso do coração da mãe. O coração de Deus bateu a primeira vez no compasso do coração de Maria. A coisa bonita, meu irmão, que Maria deu a Deus algo que Deus não tinha. Deus não tinha coração. Deus ganhou um coração dentro do ventre de Maria. Deus não tinha sangue. Deus ganhou sangue na barriga de Maria. Deus não tinha carne. Deus ganhou carne no ventre da Virgem Maria. E aí tem um peso. A maior alegria de uma mãe é quando a criança chuta o ventre dela. Deus chutou o ventre da Virgem Maria. Você quer mais? A maior alegria de um pai quando a mãe está grávida é beijar a barriga daquela mãe e agradecer a Deus pela vida que estava ali. José
foi o primeiro adorador do Verbo encarnado. Eu fico imaginando quantas vezes José ajoelhou, beijou aquela barriga de Maria e passou horas adorando Deus no ventre de Maria. Porque Maria era o sacrário vivo que Deus estava morando dentro dela. Imagina a cena, José para adorar a Deus como judeu, ele não olhava mais para cima, ele olhava para a barriga de Maria. Ele beijava aquela barriga e adorava Deus no ventre da sua esposa. Eu fico imaginando quantas vezes uma mãe que está grávida lisa a barriga e ela chora agradecendo a Deus por aquela criança que está ali. Eu fico imaginando quantas vezes Maria lisando aquela barriga, ela adorava a Deus, porque Deus estava morando no ventre dela. Eu fico imaginando o batalhão de anjos ao redor daquela casa de Maria. Os serafins que adoravam Deus na glória, agora adorava Deus no ventre da Virgem Maria. Eu fico imaginando Maria indo para a casa de Isabel, 120 quilômetros, aquela multidão de anjos atrás de Maria, adorando Deus na barriga de Maria. Tem uma tradição que diz que quando Maria caminhava para a casa de Isabel, todos os templos dos deuses pagãos iam derretendo, tremendo, dava terremoto, eles caíam por terra. Por que os deuses eram destruídos? Porque o Deus verdadeiro estava no ventre de uma mulher, cara. Aí tem uma coisa misteriosa. Quando Jesus vai nascer, pensa na cena. Maria tem que mudar de Nazaré para Belém, quase 80 quilômetros. Nós estamos diante da primeira procissão de Corpus Christi da história. Verdade. Maria carregou Jesus, o ostensório vivo, 80 quilômetros para nascer. De Nazaré, quando Maria saiu a Corazim, casa de Isabel, em Carém, né, a gente fala Corazim, é 120 quilômetros. Maria fez a primeira maior procissão de Corpus Christi da história. Ela foi o ostensório que carregou Deus, 120 quilômetros no ventre dela. Outra coisa, na hora que a criança vai nascer, a mãe que tem um filho de parto normal, você que é pai sabe, a mulher olha para o céu e fala, graças a Deus. Na hora que Jesus nasceu, Maria não olhou para o céu, ela olhou para baixo e falou, graças a Deus. Porque Jesus não estava mais lá, estava nos braços dela e no colo dela. O ofício fala que Maria, chama Maria de trono do grão Salomão, porque a Bíblia diz que Salomão fez um trono de ouro puro para ele sentar, que nunca houve trono igual aquele na face da terra. Maria foi o trono que o grão Salomão sentou nos braços dela e no colo dela. Ah, se você fosse a Nazaré, eu fico imaginando a seguinte cena. Você ia ver a criatura amamentando o Criador, a criatura dando banho no Criador, a criatura limpando o Criador, a criatura cuidando do Criador, a criatura ensinando o Criador a falar, a criatura ensinando o Criador a andar, a criatura ensinando o Criador a ler, ensinando o Criador a escrever. Eu fico imaginando Maria colocando aquela gamelinha de água para dar banho no seu próprio Criador. Como diz Santo Agostinho, Maria é a filha do seu filho. Você imagina a filha do seu filho, a criatura dando banho no Criador. A criatura colocando comida na boca do Criador. A criatura amamentando no seio o próprio Criador, meu irmão. Você tem noção de uma coisa dessa? Olha a grandiosidade disso. Eu gosto sempre de brincar. Eu fico imaginando quantas vezes José fez um berço para Jesus. E José dizia, eu estou fazendo um berço para Deus deitar. Nossa. Eu fico imaginando José ajoelhando aos pés daquele berço e passando horas e horas e horas e horas sem conseguir dormir, adorando Deus dentro de um berço. Eu fico imaginando aquele menino dormindo e José e Maria de mãos dadas naquela cama adorando Deus. Deus estava no berço da casa da sua criatura. Deus está aqui. Deus está aqui. Você fica imaginando a seguinte cena. Não dá nem para imaginar. Não dá nem para imaginar. Pensa em uma cena. Olha, eu fico imaginando Maria dormindo e José pegando aquele menino nos braços e adorando aquele menino, e ele pescava e ele não queria dormir, porque ele queria ter mais tempo para adorar Deus que estava na casa dele. Você imagina José ensinando Jesus a trabalhar de carpinteiro, a criatura ensinando o Criador a trabalhar, meu irmão. Você tem noção da dignidade de uma coisa dessa? A carpintaria de Nazaré foi o primeiro sacrário da face da terra onde é que Deus morou. Olha a dignidade disso. E a coisa é tão séria, você fica imaginando a criança quando ela amamenta, o perfume da mãe, a entranha de amor que existe entre ela e a mãe. Deus amamentou em Maria. Deus se amamentou do leite de Maria. Deus ganhou um coração no coração da Virgem Maria. E aí tem uma coisa que os irmãos protestantes têm que ficar sabendo. Se você for ao Santo Sudário, aquele pano que enrolou Jesus, que está lá em Turim, irmão, o cara que está no Santo Sudário é um homem que tem órgãos genitais, pênis de homem. Mas tem um detalhe no Santo Sudário.
O sangue do Santo Sudário não tem gameta masculino, tem gameta feminino. Jesus Cristo foi o único homem que pisou a face da terra, que os gametas do sangue dele eram exclusivamente os gametas do sangue de Maria, que foi Maria que deu a Cristo o sangue para nos salvar no alto da cruz. Maria pôde beijar os pés de Cristo ensanguentado naquela cruz e dizer: osso dos meus ossos, carne da minha carne, sangue do meu sangue, porque eu gerei esse menino para salvar a humanidade. Você tem noção de uma coisa dessa? Então, assim, eu penso que só isso aqui já era razão para a pessoa amar Nossa Senhora. Por isso, São Maximiliano Kolbe dizia assim: olha, você nunca vai amar Maria o quanto Jesus amou, porque Jesus morou 9 meses na barriga de Maria e morou 30 anos na casa com ela. Você tem noção disso? Deus morou 9 meses no ventre de Maria e morou 30 anos junto com ela dentro de casa. Aquela mulher adorou Deus 30 anos e 9 meses no ventre dela. É a maior adoradora da história. Você tem noção de uma coisa dessa? O verbo se fez carne, João 1,14. E aonde o verbo se fez carne? No ventre da Virgem Maria. Ele assumiu a natureza, a nossa carne, o nosso sangue. Aonde? No ventre da nossa... Ele não tinha aparência de homem, ele era homem. 100% homem, 100% Deus. Morreu como homem, nos salvou como Deus. Mas se o sangue dele tem poder, e tem, aonde ele pegou esse sangue? Da onde que veio? Da onde veio esse sangue? Que foi o Espírito Santo que fecundou Jesus em Maria. Ele foi concebido, o Espírito Santo não tem sangue, mas ele tinha exclusivamente o sangue da sua mãe. O sangue eucarístico é o sangue de Maria. Podemos dizer sem medo de errar. Entendeu? Então, assim, cara, a dignidade disso, você não consegue entender essa dignidade. É algo assim tão tremendo. Santo Ambrósio dizia assim: Deus desceu do céu e veio habitar um outro céu, o ventre da bem-aventurada Virgem Maria. A minha avó, que não é teóloga, ela fala comigo assim: menino, mãe é um trem tão bom que até Deus quis ter uma. A avó é sensacional, né? A avó é top. Então, assim, veja a dignidade disso. Então, assim, Santo Ambrósio também fala assim: o ventre de Maria é o cárcere de amor que Deus quis ficar preso 9 meses dentro dela. O cárcere de amor de Deus. Aí você entende uma coisa, os protestantes, quando não aceitam isso, quando me perguntam, eu falo: como vocês explicam que Maria não foi comida pela terra e que ela foi arrebatada ao céu, corpo e alma? Eu falo por uma única razão. Porque Maria não foi comida pela terra? Porque a terra não era digna de comer o corpo que gerou o Criador da própria terra. A carne de Maria era a carne de Jesus, o sangue de Maria era o sangue de Jesus. Jesus foi gerado dentro da Virgem Maria. O corpo de Maria foi o lugar mais santo da face da terra. Por quê? Porque a maior Shekinah da Bíblia não é Êxodo 19:18, quando a glória de Deus descia no monte e o monte fumegava. A maior Shekinah da Bíblia não é 1 Reis 18, quando o fogo desceu e queimou o sacrifício com Elias. A maior Shekinah da Bíblia não é 2 Crônicas, capítulo 5, a glória desce no templo e o sacerdote não podia entrar lá, não. A maior Shekinah da Bíblia é Lucas 1,39, quando a sombra do Altíssimo cobre Maria, o Espírito Santo desce, fecunda ela e Deus é gerado no seio de uma mulher. O verbo Deus desce do céu e vem morar numa mulher. Ou seja, a obra mais santa do universo é o corpo onde Deus habitou. E a terra não podia comer um corpo que criou e gerou o próprio Criador da terra. Percebe porque que Jesus, Maria, foi ressuscitada e levada ao céu? Porque se Maria ficasse nessa terra, a terra não comeria o corpo dela. Porque a dignidade era tanta, porque Deus morou dentro daquele corpo. Deus amamentou naquele corpo. Deus foi gestado naquele corpo. Que algum irmão evangélico assista isso para poder entender. A dignidade da vivo, né? Pronto, você já entendeu tudo. Se nós somos morada do Espírito Santo, Maria foi morada da Trindade. Dos casa três. Da Trindade. Casa da Trindade. Inclusive tem um título Nossa Senhora, né? Sacrário vivo da Santíssima Trindade. Então, porque essa grande confusão muitas vezes, quando fala, Maria teve mais filhos, não teve mais filhos. Explica um pouco para nós isso, Eudes. Aqui é fácil você entender, antes de eu pegar a Bíblia e mostrar para as pessoas, é fácil você entender isso aqui. Diante disso que eu mostrei para você, de um Deus que mora 9 meses no ventre de uma mulher, que homem queria coragem de ter uma relação sexual com a mulher que Deus morou no ventre dela? José era um homem justo, diz a palavra de Deus. Justo é santo. Claro, José e Maria poderiam ter vida sexual? Poderia. Mas por que José e Maria não teve vida sexual? Por uma única razão. Nenhum homem ousaria tocar numa mulher que Deus morou nela, meu irmão. Maria não é onde Deus tocou.
Maria é onde Deus morou. Maria não é a mulher que Deus olhou para ela, não. Maria é a mulher que Deus veio morar nela. A dignidade de Maria. Eu vou dizer uma coisa para vocês. São João Damasceno, no século VII, fala que quando Maria foi arrebatada ao céu, que todos os anjos se prostraram diante dela e que os próprios demônios que estavam nos ares se curvaram, que reconheceram que aquela foi o corpo que trouxe Cristo para vencer Satanás. Tem noção de uma coisa dessa? Ali era a casa de Deus. A casa de Deus na terra foi o ventre de Maria. Habitou fisicamente naquela mulher. E aí, como é que nós sabemos que Maria não teve mais filho? Vou te dar 2 exemplos. O primeiro está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, você vai entender agora. Diz assim, ó, no ofício, Nossa Senhora tem o título de porta oriental, né? Por que porta oriental? O texto é tirado daqui, ó. Ele conduziu-me à porta exterior do santuário, que fica de frente ao oriente. A porta oriental, presta atenção. Que se achava fechada. O Senhor disse, essa porta ficará fechada. Ninguém abrirá. Ninguém aí passará. Porque o Senhor Deus de Israel aí passou. E ela permanecerá fechada. Maria é a porta que Deus passou do céu para a terra. E ela permaneceu fechada. Ninguém aí a passará. Porque o Senhor por ela passou. E ela permaneceu fechada. Percebe? Ponto final. Vou te dar outro exemplo simples. Quando Jesus entra na sala do cenáculo, diz que os discípulos estavam, João 20, 19, os discípulos estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e disse, a paz esteja convosco. Jesus não abriu a porta. Quando ele saiu, que ele faz o discurso para eles, que ele sai, ele também não abre a porta. Por quê? Ele tem poder de entrar sem abrir a porta, tem poder de sair, a porta permanecer fechada. A porta do cenáculo é o ventre da Virgem Maria. Jesus entrou sem abrir a porta e saiu e a porta permaneceu fechada, porque Deus tem poder de entrar sem abrir, tem poder de sair e ela permanecer fechada. Por quê? Porque ele é Deus e para ele nada é impossível. Pronto. Não precisa dizer mais nada. Claro, quando os protestantes usam assim, não, mas a mãe e os irmãos de Jesus, tá bom. Um dia eu disse isso para minha mãe. Falei, mamãe, se a senhora mostrar para mim na Bíblia, aonde que está escrito filho de Maria, exceto Jesus, eu como a página da Bíblia e viro evangélico. Ser irmão de Jesus é uma coisa, ser filho de Maria é outra coisa. Marcos 6,3 diz, não é ele o filho de carpinteiro, né? O irmão, irmão em grego é Adelphos, filho é Ios. Ios de Maria é só Jesus, Adelphos é diferente. Vou dar um exemplo para você. No livro dos Atos dos Apóstolos, usa a palavra irmão 47 vezes, e nenhuma vez é irmão de sangue. Atos 1,15. Pedro se levantou numa assembleia de 120 irmãos. Uma mulher para 120 meninos? Nem porca, para tanto. 1 Coríntios 15, versículo 5. Paulo fala, Jesus ressuscitado apareceu a 500 irmãos. Era irmão de sangue? Não, os evangélicos, paz, senhor irmão. Irmão, em grego, Adelphos, é pessoa da mesma tribo, parente próximo, irmão de igreja, é chamado de irmão. Tá bom, Eudes, mas a Bíblia dá o nome deles. Tiago, José, Judas e Simão. Eu não vou pegar a Bíblia para não demorar no podcast, só vou lembrar para você, ó. Gálatas 1,19. Pode pegar lá depois, Paulo diz assim, dos outros apóstolos não visitei nenhum outro a não ser Tiago, irmão do Senhor, que está citado em Marcos 6,3, né? Diz que Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Então, Gálatas 1,19, Paulo diz que Tiago, irmão do Senhor, era apóstolo. Aí você pergunta, quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Você vai lá em Mateus 10, versículo 2, tá? Eis o nome dos 12 apóstolos. Aí, nos apóstolos, em 2, Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago maior. E Tiago menor, filho de Alfeu. Logo, nenhum é filho de Maria, que era casada com José. Pronto. Posso pegar de Simão, posso pegar de Judas, posso pegar de todos eles. Eu mostro para você que Tiago, José, Judas e Simão era filho de uma outra Maria, casada com Alfeu, que está lá em João 19, 25, diz que Nossa Senhora tinha uma irmã chamada Maria. Claro que não era irmã de sangue, né? Era parente. Tá? E nós sabemos pela tradição, o primeiro historiador da igreja chamado Exegipto, lá no ano 160, 60 anos depois da morte do evangelista João, ele fala que essa Maria, casada com Alfeu, com Cleofas, que Cleofas era irmão de São José. Então, Tiago, José, Judas e Simão eram sobrinhos de Maria por parte de São José. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, assim, e é bom dizer para os irmãos protestantes que a virgindade de Maria é acreditada por Lutero, Calvino, Zwinglio e John Wesley.
Eles acreditavam piamente que Maria era virgem antes, durante, depois. O Lutero fala, os parentes do Senhor eram chamados de irmão, mas não eram filhos de Maria, porque nós cremos que ela não teve outros filhos. Agora, eles vão ter que escolher, né? A reforma protestante, entendeu? Então, assim, essa ideia de dizer que Maria teve outros filhos, ela não é uma ideia do protestantismo histórico. Ela é uma ideia dos protestantes pentecostais, a partir do reverendo Parham, em 1904, e dos neoprotestantes, a partir do Exército da Salvação, a partir dos Adventistas, dos Testemunhos de Jeová, que começaram a fazer a chamada leitura fundamentalista da Bíblia, que é interpretar a Bíblia ao pé da letra. É a partir deles. Mas o protestantismo histórico, ninguém acreditava nisso. Entendeu? Quer dizer, o cristianismo para trás, todo mundo está errado. E essa galera que tem 200 anos está certa? Me ajuda, né? Aí é brincadeira. É pouco estudo para muita coisa, né? É pouco estudo, entendeu? Inclusive, se para o povo, assim, quem tem acesso ao meu canal pode clicar que lá tem uma pregação, a Virgindade Perpétua de Maria, que eu explico por A mais B, direitinho na Bíblia, sobre esse assunto. Você falou no seu canal, eu vi um vídeo muito bacana que você fez há pouco tempo sobre a teologia da libertação. Explica um pouco o que é essa teologia da libertação, Eudes, que isso confunde muitas pessoas. Ninguém sabe muito direito o que é teologia seguir, qual que nós estamos vivendo. Cara, assim, eu vou enxugar para as pessoas no seu canal, aqui no podcast, uma coisa. Teologia da libertação, resumindo em 2 frases. Primeiro, ela é a infiltração marxista dentro da Igreja Católica para destruir a Igreja Católica de dentro para fora. Tá? Infiltração marxista mesmo. Tanto que teve um espião da KGB, o vídeo está no YouTube, que ele diz que a teologia da libertação foi traga com a ideia de Stalin, de Lenin, para infiltrar na Igreja Católica, para destruir a Igreja Católica de dentro para fora. Só isso a gente entende a gravidade. Segunda coisa, o Papa Bento XVI, recém-falecido agora, num documento que ele escreveu chamado Eu Vos Explico a Teologia da Libertação, aí eu não vou ter tempo de dar uma aula sobre esse documento. Inclusive, ele é muito teológico. Quem quiser ir lá no meu canal, tem a explicação dele bem razoável, para você pegar, assim, porque eu consigo pegar o documento e fazer uma linguagem simples do povo entender. Bento XVI dizia que a teologia da libertação ela é a pior heresia que já houve na história da igreja. E que tudo que a gente puder falar contra ela ainda é pouco daquilo que ela representa. Eu vou explicar para o povo. O que é heresia? Heresia você nega um dogma. Então, por exemplo, o arianismo negava que Jesus é Deus. Para eles, Jesus é uma criatura. Então, se a pessoa nega que Jesus é Deus, como é o caso do Testemunho de Jeová, você já sabe, é ariano. Priscilianismo não cria que o Espírito Santo era Deus. Para eles, o Espírito Santo era uma energia. O Testemunho de Jeová crê que o Espírito Santo era Deus. Eles são priscilianos. Beleza. Então, a libertação é o contrário. Ela pega todos os dogmas da Igreja Católica e reinterpreta eles a partir de uma análise marxista. O que ela faz? Ela pega o transcendente, que é Deus, e passa para o imanente, que é o homem. Ela pega o que é divino e passa para o que é humano, para tirar da teologia. Vamos lá. Você vai ouvir padre dizer assim, ó. Não, Jesus não multiplicou os pães. Aquilo ali é o milagre da partilha. Não é que Jesus era mágico e tinha poder. Não, ali cada um levou um pedacinho de pão e fez a partilha. Percebe? Ao você dizer que Jesus não faz milagre, você está negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Você acabou com o cristianismo. Vou te dar outro exemplo. Não, Jesus não curou o leproso. Jesus inseriu o leproso na sociedade. Jesus não curou o homem da mão seca. Não seca que ele não fazia caridade. Jesus chamou ele para o meio para mostrar que ele era capaz de fazer caridade e inseriu ele na sociedade. Percebe? Você interpreta o evangelho com a análise marxista. Não, Jesus expulsou o demônio. Não, que era uma doença daquela época, daquele tempo, e eles atribuíam aquilo ao demônio. Percebe? Você acaba com a divindade de Jesus. Só para você ter ideia, hoje um dos maiores expoentes da teologia da libertação é um padre espanhol chamado André Torres Queiruga. Ele escreveu 3 livros, que está aqui em português. Pelo amor de Deus, não compra essa porcaria, não. Chamado Repensar a Graça, Repensar a Ressurreição e Repensar a Igreja. E André Torres Queiruga fala assim, se eu encontrar a ossada de Jesus, ainda assim eu creio na ressurreição. Porque não é Cristo que ressuscitou, é a causa do Cristo que está vivo. Bem socialista, bem... Percebe? Bem política, né? Nossa Senhora! Inclusive, isso é uma coisa tão grave, rapaz. Nós temos um padre famoso, que eu vou evitar falar quem é o nome, que fez um doutorado de antropologia, André Torres Queiruga. Aí eu vou fazer uma pregação na Canção Nova e ele diz, gente do céu, não é o túmulo vazio que é garantia de ressurreição, não. A ressurreição é que Pedro olhou para André
e percebeu que André não era mais o mesmo, porque a palavra do Cristo mudou André, a palavra do Cristo mudou Pedro. Então não é Cristo ressuscitou, é que a palavra dele está ressuscitada no meio de nós. Cara, 1 Coríntios 15:19, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, cara. Se Cristo não ressuscitou, não adianta a gente ser cristão. Aí, estou te dando um exemplo, mas, por exemplo, a teologia de libertação nega dizendo do demônio com unhas e dentes. Não, o demônio é o sistema opressor capitalista, o demônio é o mal, o demônio é a drogadição. Não é que existe demônio, não. Cara, se você nega a existência do demônio, vou dar um exemplo para você. Você acabou com o cristianismo. Vou dar um exemplo para você. Quando você foi crismar, quando você vai na missa de renovação do batismo ou no batizado, o padre te pergunta, o bispo pergunta, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Ó, o demônio é autor e princípio do pecado. Se ele não existe? Se o demônio não existe, o pecado não existe. Se o pecado não existe, Jesus morreu em vão. Você anulou a redenção de Jesus. Logo, eu vou concordar com Raul Seixas. Mamãe, eu tenho medo. O coitado foi tão cedo de pendurado numa cruz. Eu não sou besta para tirar onda de herói. Ué, aí Jesus foi besta. Porque se o pecado não existe, o demônio não existe, pra que ele morreu na cruz? Foi dar uma de herói? Percebe a gravidade de uma coisa dessa? E esses padres não pensam quando ensinam. Cara, isso é ensinamento hoje de faculdade teológica católica, das PUC da vida, dentro da própria igreja. É duro. A outra, não, o inferno não existe, é uma figura de linguagem da Bíblia. E alguns chegam a dizer, e se o inferno existe, está vazio pela misericórdia. Cara, o pessoal que está vendo aqui, é só você aprender uma regra. Se o inferno não existe, meu irmão, Jesus veio nesse mundo para quê? À toa? Ué, diz que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Mas nos salvar do quê? Da condenação eterna. Então, se não é condenação eterna, o que Cristo veio fazer no mundo? Não passei. Não passei, visitar, mas daí tomar um vinho aqui. Vou fazer uma festa. Pelo amor de Deus, cara. É um absurdo uma coisa dessa. Então, você nota a gravidade. Eu estou te dando isso aqui, é um exemplo, é só os detalhes para o povo entender. Mas eles negam tudo. É muito mais profundo. É muito mais profundo do que você possa imaginar. Eles negam tudo, cara. Tudo que é transcendente, eles negam. Então você hoje, pega... dentro da igreja, nós vivemos mais essa teologia da libertação? Sim, 90% do seminário do Brasil e da diocese brasileira é dominado por essa heresia, cara. Por exemplo, você vai numa missa no domingo, você nunca viu o padre fazer uma pregação sobre purgatório, sobre o inferno, sobre conversão, sobre salvação, sobre o juízo. Não, é falar dos biomas do Amazonas, das árvores do Amazonas, não sei o que. Social, é a questão social. E eu sempre falo, Jesus não instituiu igreja para impedir a árvore de ser queimada na Amazônia. Jesus levantou a igreja para impedir as almas de ser queimadas no fogo do inferno. Papel de árvore na Amazônia é ONG e é o governo. Não é papel da igreja. Papel nosso é levar salvação para quem está perdido. Aí, enquanto eu estou preocupado com árvore na Amazônia, com não sei o que na Amazônia, é pessoas no adultério, na prostituição, na prática homossexual. Pelo amor de Deus. A forma do inimigo também é desmembrar, né? Quando você desune, tirar o foco. Quando você desune a sociedade, dando nomes, né? A determinado setor, floresta, sexualidade, cor, gênero. Então você começa... Você vai dissipar do ponto central da coisa. Tudo que o diabo faz é dividir. E quanto mais dividir, melhor. Porque assim, até porque a praxe é marxista, é dividir para governar. Divide em grupo. Fica mais fácil. Então, o que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, com esses adventos dos nossos governos de esquerda? Você coloca o nordestino contra o sulista, o gay contra o hétero, o homem contra a mulher, o negro contra o branco, o pobre contra o rico. Aí você divide a sociedade e joga um contra o outro. E aí você vem como salvador da pátria. Percebe? Vem cá unir todo mundo. Unir todo mundo. Mas unir todo mundo em prol do marxismo cultural. Do benefício comum. Não em prol do bem comum. Do bem comum. Mas do benefício. Você percebe a diferença? É uma estratégia. Então quando você vê agora os ministros do governo dizendo boa noite a todos, a todas e a todos. Aí eu fui lá no Instagram no Twitter de um escrevi retardados. Porque, pelo amor de Deus, não tem todos, né? Eu estudei letras, então eu posso falar isso tranquilo. O idioma português, nós viemos do latim. O latim, o neutro, só já é complicado. O neutro passou para o masculino. Então, quando eu falo boa noite a todos, eu já estou incluindo todo mundo. Quando eu falo boa noite a todos e a todas, é redundância, é até errado. Agora, boa noite a todos e a todos é retardadíssimo. Pelo amor de Deus.
E isso não é discriminar as pessoas homossexuais, pelo contrário. E outra coisa eu vou dizer pra você, eu atendo inúmeros irmãos homossexuais que não tem nada a ver com a causa gay. Porque e a gente que é católico, eu sempre falo para as pessoas, você tem que aprender a separar o que é militante LGBT, o que é cidadão homossexual. Independente da situação. Totalmente independente da coisa. O que é militante LGBT? É um cara que recebe dinheiro dos governos para implantar a ideologia LGBT na sociedade goela abaixo. Homossexual é um cidadão de bem, trabalhador, que paga imposto, honesto, que tem caráter, que tem a sua vida sexual no canto dele, que não incomoda com a vida de ninguém. Esse é o cidadão homossexual, que merece nosso respeito e a nossa evangelização. E não que ele é filho amado de Deus. Nada, né? Que não força ninguém a nada. Agora, essa galerinha aqui, que é uma meia dúzia, eles envergonham os próprios homossexuais. Quantos irmãos homossexuais falam, isso não tem nada a ver comigo. Há poucos dias atrás aí, teve um rapaz que fez uma blasfêmia com Nossa Senhora de travesti. Teve um rapaz homossexual do Ceará que levantou e sentou o bambu e falou, eu sou homossexual e respeito religião, vocês tomam vergonha na cara, vocês querem respeito, não respeitam ninguém. O próprio homossexual levantou a voz. Porque tem muito homossexual que é contra essa baderna que esse pessoal faz aí. Não, a gente sempre fazia as novenas de Natal aqui, terço, tinha casa de homossexual que a gente ia visitar, porque ia rezar o terço, quem via nunca falava que era. E a gente rezava o terço na casa deles, na maior tranquilidade, na maior paz. Pessoas sábias pra caramba, conhecedoras pra caramba. Sem nenhuma dúvida. Né? Então, e aí eu tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. E, assim, e o que eles querem? Esse pequeno grupo, que é um pequenininho mesmo. É dividir. É dividir. E aí acontece, e eles acabam manchando a própria imagem dos homossexuais. A própria imagem deles. E eu digo pra você, cara, e assim, hoje, graças a Deus, graças à renovação, o que eu conheço de homossexuais vivendo a castidade, lutando para ser santo, que reza texto, que comunga, que confessa, e tá batalhando para ser santo. E outra coisa, e esses irmãos que batalham para ser santo, é discriminado pelos próprios. Não, porque você não sei o quê, porque você é religioso, você entendeu? Inclusive, o pessoal aí, você pode entrar no Instagram, tem um rapaz chamado Omar, pode digitar lá e colocar. É um menino homossexual, católico, que tem uma militância que segue ele, que vive a castidade, que defende, ele é massacrado pelo pessoal LGBT. Você pega o Courage aqui no Brasil, lá de Brasília, eles têm mais de acho que 3 ou 4 mil homossexuais. O Courage é um movimento católico, criado por homossexuais, para ajudar os homossexuais a viver a castidade conforme a igreja ensina. O Courage é discriminado pelo próprio movimento LGBT. Por quê? A única coisa que quer é ensinar os homossexuais a ser santo, mas isso para eles é o fim. A gente tem que entender assim, cada um tem as suas próprias escolhas, né? Mas se plantou, vai colher. Mas se o menino for homossexual e escolher ser santo, meu filho, já era. Aí ele é colocado de lado imediatamente. Porque assim, a questão, pra você ter uma ideia, o marxismo na cabeça das pessoas, ele tem uma coisa que o pessoal não entende. Para o marxismo não tem verdade e mentira. Para ele não tem bem e o mal. Eles são superiores do bem e do mal. E aí eles querem fazer... Eles que escolhem o bem ou o mal. Isso. Eles querem fazer você pensar igual eles. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu tenho diálogo com alguns, eu falo, gente, se você está numa sociedade que todo mundo tem que pensar igual, isso se chama ditadura da opinião. Exatamente. Ditadura. O que o movimento LGBT aqui quer? Criminalizar a opinião. Respeitar o homossexual, sim. Discriminar é crime. Agora, ter opinião contrária é opinião. Você pode ter opinião contrária em qualquer situação. Seja na política, seja na religião, seja na sexualidade. Nada a ver. Isso não quer dizer que não tem inimizade com relação a isso. Pelo contrário. Entendeu? E é justamente isso que faz a democracia. Você tem opinião diferente, se 10 pessoas numa sala e todo mundo saiu pensando a mesma coisa, é ditadura da opinião. Aí ninguém pensou. Pronto. Ninguém pensou nem nada. Saiu lá com a opinião já te dada. E aí é só você analisar o seguinte, ó. Você coloca uma travesti crucificada de Jesus, se você for falar alguma coisa, é liberdade de expressão. Você coloca Jesus de gay, é liberdade de expressão. Coloca Jesus de gay lá do Porta dos Fundos apanhando o demônio, é liberdade de expressão. Coloca um Quir Museu, Nossa Senhora parindo macaco, é liberdade de expressão. Coloca Nossa Senhora vestida de homem com pênis, é liberdade de expressão. Mas se eu falar que eu discordo de casamento de homem com homem, que casamento é um homem e uma mulher, aí eu já sou homofóbico e preconceituoso. Não, pode falar. Não. Percebe? Então eles têm toda a liberdade para falar e eu tenho o direito de permanecer calado. Então tá errado. Então assim, o que acontece? Opinião não é crime e não é homofobia. Homofobia é eu tratar mal a pessoa, discriminar, humilhar ela, chamar ela de apelido pejorativo. Aí é homofobia. Faltar com respeito em qualquer situação.
Entendeu? E faltar com respeito é feio para ambos os lados. Ambos os lados, sim. Ambos os lados. E, assim, e a coisa tá tão feia, eu vou te dar um exemplo para você, como que essas ideias entram. Eu estava conversando com um rapaz agora, ele é empresário, ele estava em Guarapari. Aí ele saiu correndo para comprar um leite, uma caixinha de leite no supermercado. Ele estava sem camisa. Aí o guarda falou para ele assim, você não pode entrar. Ele falou pro guarda, eu sou gay. Eu não, então pode entrar. Vai com Deus. Percebe? Aí quando ele saiu, ele falou pro guarda assim, mas não entendi. E, quer dizer, você, se eu for hétero, sem camisa, não posso entrar. Mas se eu for gay, eu posso? Falou sim. E por quê? É que se eu falar que ele não pode entrar, eu sou homofóbico, ele me manda embora do trabalho. É complicado. Percebe a gravidade disso? Nós temos que medir demais as palavras. Eu vou te dar outro exemplo. Eu falo de um rapaz que eu conheci, que montou um restaurante japonês. Aí ele falou comigo, eu tinha que fechar. Eu falei, por quê? Ele falou, tinha um casal de namorado, homem e mulher, lá, daquele jeito, nos estralos. Eu bati no ombro dele e falei assim, peraí, você está dentro de um restaurante, aqui é propriedade minha, tem criança que vocês respeitassem. Tinha um casal de lésbica. Quando ele falou para as meninas parar aqueles beijos escandalosos, acusaram ele de homofobia. Arrebenta, né? Percebe? Quer dizer, o casal de hétero não tem problema. Agora, se for um casal de homossexual, é homofobia. Quer dizer, mas e o respeito? O que você tem que estar beijando seu namorado, seja homossexual ou hétero, escandalosamente na frente de criança? Tem que ter o respeito de ambas as partes, dependendo. Quer dizer, aí qual é a preocupação que eu tenho com isso hoje no Brasil? Que as pessoas que mais pedem respeito é as que não sabem respeitar. Os que mais pedem tolerância não toleram a opinião contrária. Se você não pensa igual ele, você já está achado de conservador, retrógrado, homofóbico, preconceituoso e por aí vai. Porque eu não posso pensar igual. Cada um tem o direito de pensar da forma que quiser. Percebe? E você tem que respeitar a opinião dos outros, é independente. A gente viu nessa política aí a ignorância do ser humano, né? Porque eu falo o seguinte, se a política fosse justo mesmo, pegava o Lula de presidente, Bolsonaro de vice, e botava lá e os dois iam governar. Se fosse justo, seria isso. Mas aí você percebe o quê? O que nós temos no Brasil? Eu vi famílias divididas, gente se odiando. Não tem essa necessidade. O que acontece? Aí você percebe o quê? Que a democracia que deveria ser o respeito, falta. Não, falta. E aí o que acontece? E aí você pega isso nessa área hoje, que é a questão mais grave. Por exemplo, a partir da hora que você quer que todo mundo pense igual, já não é democracia. Já não é democracia. Acabou. Entendeu? Todo mundo. E o que mais chama atenção é o seguinte: que se a pessoa falar qualquer coisa contrária ao que eu penso, aí já rotula a pessoa imediatamente. Nazista, fascista, homofóbico, preconceituoso, intoxicado, não sei o quê, porque pensou diferente. Percebe a gravidade? De ambos os lados. De ambos os lados. Então, assim, é triste você ver isso. E aí nós cristãos, eu sempre falo isso, né? Nós estamos caminhando para isso, porque em breve a perseguição vai arrochar. Já está apertado. Já está apertado. O cinto já está no último. E, claro, e isso aqui vai se cumprir o que Jesus disse. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. E eu sempre falo para as pessoas, quem é cristão que vai ver esse vídeo, aprende uma coisa. Nós não estamos aqui para agradar o mundo, nós estamos aqui para agradar a Deus. E muitas vezes agradar a Deus é desagradar o mundo. E aí você vai entender rapidinho. Uma empresa que tem 10 funcionários, um que é honesto e 9 corrupto, o honesto começa a ser massacrado pelo que é corrupto. Um local que o marido é fiel e tem 5 que trai, os 5 que trai a esposa começa a massacrar o que é fiel. Um local que tem uma menina que é virgem e as outras é piriguete, as piriguetes começam a massacrar aquela que é virgem. Um local que tem um casal de namorado que vive a castidade e o resto tudo transa, esculhamba, aqueles começam a massacrar esse aqui, porque esse aqui tem que ser igual a eles. Percebe? E aqui eu quero dizer para todo mundo que vai ver o vídeo, meu irmão, a porta não passou por reforma, a porta continua estreita. Jesus não reformou a porta, ela ainda permanece estreita. E uma outra coisa que a gente tem que dizer para as pessoas, não é a igreja que tem que mudar o evangelho para agradar a nossa vida, é nós que temos que mudar a nossa vida para agradar o evangelho. Não é Deus que tem que mudar a verdade para agradar a minha vida, eu tenho que mudar a minha vida para agradar a Deus. Tem gente querendo que o evangelho muda para agradar a vida dele. Aqui, ó. Me ajuda. Me ajuda. Desde já, muito obrigado, cara, por sua participação com a gente. Foi maravilhoso esse seu ensinamento. Sei que você tem muita coisa a transbordar e ainda, cara, para dar. A senhora já está apertado. Sei que você tem suas correrias ainda, as obrigações. Mas eu desde já, maravilhoso mesmo esse encontro. Agradecer de coração você ter tirado esse tempinho para estar aqui, tá? Sei que foi corrido, você está aqui. Tranquilo. Tá?
Deus abençoe muito essa caminhada sua. Amém. E assim, eu queria dizer para todo mundo que está aí, gente, que eu gosto sempre de dizer o que o Imitação de Cristo fala. Sem Jesus, o homem pode ser bom, mas só Jesus faz o homem ser melhor. Olha que coisa bonita. Jesus faz o homem ser melhor. Quando você abre o seu coração, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e deixa Jesus entrar, você vai ser o melhor pai, a mulher vai ser a melhor esposa, uma melhor mãe, um melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor jovem, porque Jesus tem a graça de fazer o homem ser melhor. Amém? Independente do ambiente que tiver, independente do ambiente, você se torna luz no meio da treva. Aleluia. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Muito obrigado, Deus te abençoe muito. Tamo junto, família podcast. Tamo sempre junto. Aleluia!